Bom dia, boa tarde e até boa noite. Gente, quero começar dizendo aqui nesse vídeo que quem me conhece sabe que eu. Brincadeira, gente, não é carta aberta, não tô de branco porque é o único casaquinho que eu tenho, um moletom atualmente. Eu tenho um azul também, só que eu acho que esse aqui esquenta mais. Não sei, eu sinto isso. Então, qual é o tema do vídeo hoje? Provavelmente eu vou ter colocado já no título alguma coisa, né? E na thumb também. Mas é um vídeo que eu não queria. Eu queria. Como posso falar? Eu preciso falar sobre isso, né? Eu queria ter estudado mais, queria ter elaborado mais, mas eu sei que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se eu fizer tudo isso, talvez não seja do jeito que eu queira e eu fique frustrada. E eu tô sentindo. Eu preciso falar sobre esse tema. Eu queria falar sobre outros temas, que também tem ligação com os vídeos que eu já fiz. Mas eu acho que esse tema pra mim é muito importante, né? Provavelmente eu vou postar esse vídeo no sábado. Vocês estão assistindo hoje é sábado, então ó, bom final de semana aí, sábado, hein, gente? Barbariza. Mas assim, vamos falar agora sobre transexualidade. Gente, é uma coisa que não é fácil de se falar, vocês sabem. É uma coisa que a pessoa tem que ter muita coragem pra poder, primeiramente, pra se reconhecer como uma pessoa transexual e depois para falar para as pessoas, porque não é que eu tô me sentindo obrigada a falar, mas eu acho muito importante para ter o começo nesse canal, né? Porque é, o nome Agatha Kitty começou, na verdade, como um alter ego meu, né? E depois se personalizou como uma drag, para poder externalizar isso, né? Que eu achava que era uma drag, mas estava mais para uma crossdresser, né? E eu vou explicar tudo isso, tá, gente, ao longo do vídeo. Eu espero que eu lembre também. Eu quero deixar uma coisa o mais leve possível, porque assim, apesar de ser um assunto difícil para que eu fale com vocês, eu acho que é a hora. Chegou a hora, gente, e é isso aí. Eu sou uma mulher trans. Sou uma pessoa trans, né? Travesti, pode falar assim também, porque travesti é mais um termo político, né? Mas eu vou explicar tudo isso aqui. Vamos lá. O que é ser uma pessoa trans? É uma pessoa que não se identifica com o gênero que foi lhe colocado no seu nascimento, de acordo com o seu sexo biológico. E é uma coisa que já vou falando, gente, que eu não concordo, porque sexo biológico é definido pelo quê? Pelo órgão genital, né? Se você tem um pênis, você é menino, né? Se você tem uma vagina, você é menina. Mas, na verdade, isso aí é mais. Deveria ser uma questão mais assim, só biológica, né? Porque o sexo biológico define os animais também, né? Tipo, macho e fêmea. É isso que deveria definir se é macho e fêmea, pelo órgão genital. Mas o gênero é construído socialmente, gente, de acordo com as gerações que vão passando, com a cultura, né? A definição de o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é masculinidade, o que é feminilidade, né? E vai se construir ao longo do tempo. Mas basicamente é isso. Sou uma mulher trans, sou uma mulher que não me identifiquei com o gênero que foi colocado pra mim, né? De acordo com o meu sexo biológico, né? Pelo órgão genital. E o que é ser mulher, né, gente? Tipo, há vários tipos de mulheridades, né? Tipo, várias mulheres que. Mulheres cis, né? Que se identificam com o gênero que tem, com o sexo biológico que tem, no caso, né? Essa construção do que é ser mulher vai de acordo com o tempo, né? Tem as mulheres que trabalham no campo, que não tem toda essa questão de maquiagem, tem as mãos mais, vamos dizer assim, de trabalhadora, vamos dizer assim, entendeu? Tem mulheres que não têm útero, que não podem engravidar, então, tipo assim, a gente pode definir mulher pelo órgão genital também, entendeu? Porque mulher é mais o jeito, sabe? A energia que a pessoa exala, né? Vamos dizer assim. Eu não sei explicar exatamente, gente, mas assim, tem como a gente, na sociedade que a gente vive, categorizar o que é ser mulher e muitas vezes também as mulheres cis mesmo quer sair dessa caixa, sabe? Tipo, é uma coisa tão complexa que a gente não pode ficar definindo exatamente o que é. Mas a gente sabe que há uma diversidade, há uma pluralidade na definição de mulher, né, gente? É, vamos começar a minha infância, até berrei aqui. A minha infância, em relação a ser mulher, eu me reprimi bastante, né? Meus pais são religiosos, minha mãe, principalmente, que é bastante religiosa, mas assim, não quero focar o vídeo em relação a
situações que aconteceram com ela e tal. Eu quero só falar, assim, coisas relacionadas mais a mim. Imagina o cenário, né? Tá a vovó na sala, na cadeira, naquelas cadeiras que tem. Eu vou colocar a foto aqui, aquelas cadeiras bem antigas, que geralmente a galera vendia, passava, vendia, cadeira de vó mesmo. E aí a vovó tava sentada nessa cadeira, tava passando. Eu tava com minha prima na sala, tava passando Rodrigo Faro na televisão, né? Aquele dança gatinho. E foi o dia que ele ia interpretar Lady Gaga. Eu adorava essa interpretação dele, né, das divas pop. Eu sempre gostei mais dessa questão tipo de maquiagem. Eu via a manhã se maquiando, porque na época a manhã se maquiava, né? Colocava um batonzinho, eu acho que ela usava o lápis de olho também, acredito eu. E sempre queria também passar, só que, tipo assim, sempre que eu via só mais menina fazendo isso, eu ficava, tipo, se eu fazer, se eu perguntar, se eu falar, eu acho que vai acontecer alguma besteira. Mas eu acho que é mais pra frente isso. Nesse dia em específico, que tava minha avó lá sentada e a gente tava assistindo o programa da Lady Gaga. E tava minha outra prima também, tinha duas primas minhas. E tava lá Rodrigo Faro interpretando Lady Gaga e eu queria também ser, eu queria ser a Lady Gaga. As meninas estavam querendo ser Lady Gaga, mas tipo assim, vovó até falou, porque você não vai, você é o cara que vai segurar a Lady Gaga. Olha eu, que honra. Só que eu não queria ser o cara que segurava a Lady Gaga, não, eu queria ser a Lady Gaga, eu queria... Dança, gatinha, dança. Entendeu? Então, tipo assim, não, amor, eu queria ser a mulher mesmo. E aí teve uma hora que a mulher chegou na sala. Eu nem lembro que ela tava, tipo, eu pensei que ela tava trabalhando. Mas ela chegou na sala e aí ela ficou olhando assim, tipo, né, assustada. E aí eu, constrangida na hora, né, tipo, me levantei, que eu tava dançando, levantei, cheguei lá nela e que eu falei assim, mãe, eu queria ser uma mulher. E aí ela falou assim, mas por que, meu filho? Aí eu falei assim, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Alguma coisa assim que eu falei, não me lembro muito bem, mas eu falei porque eu gosto. E aí ela me olhou com aquela cara, tipo assim, sabe, tipo, eu não sei se foi desaprovação, de preocupação, não sei, não sei. Foi um olhar assim, tipo, de negação, assim, tipo, por que você, por quê, ó, por quê comigo? Mas aí eu fiquei totalmente constrangida e voltei pra sala e nem fiquei dançando mais, eu acho. Eu acho que eu fiquei só assistindo mesmo a menina, só me balançando, mas tipo assim, desde o começo já tinha essa energia, já tinha essa energia feminina, né? Gostar, na escola mesmo, já brincava mais com meninas, eu consigo mais interagir com meninas, achava os meninos super patético, tipo, a menina era engraçadinha, mas tipo assim, pra mim, sabe, não tinha essa identificação, uma coisa assim, tipo, de energia mesmo, sabe, gente? Aquela coisa de estar, né? Estar é estar, e você sabe disso. Estar é estar. E você sabe disso. Go with Entendeu? the flow, né? Go with the flow. É isso. Go with the flow, como diria Narcisa. E é isso, a nossa Glória Maria. Essa questão da escola também era muito assim, muito real, porque tipo, a maioria das minhas amizades era com menina mesmo, e com os meninos que eu arrumava não, né? Os meninos que eu tinha amizade, proximidade, é a questão de trabalho, de tarefa, e tipo assim, eu sempre senti um desconforto em estar com eles. Sei lá, vai saber que eles iam perceber meu jeito afeminado e ficar tirando onda comigo. Por isso que eu era mais reservada, mais quietinha. E como tem esse fator da inteligência, porque eu sou uma pessoa muito inteligente, Eu sou muito inteligente também. Eu sou uma pessoa muito inteligente, porque eu quero. O que você tá com vontade de rir? né, em algumas áreas eu me destaco bastante. E, tipo assim, eu sou uma pessoa que presta bastante atenção e aprendo rápido. Então, isso me ajudou a, tipo assim, ser o meu. É porque eu não tenho um termo pra falar, gente. Mas, tipo assim, a inteligência me salvou muitas vezes de um preconceito. Porque as pessoas olhavam pra mim e às vezes não pensavam assim, que afeminado. Não, às vezes pode até pensar, mas não falava. Porque o que sobressaía mais em mim era a inteligência, eram as minhas notas altas, era meu comportamento bom. Eu era uma pessoa excelente na escola. Então, tipo assim, isso aí foi o que me salvou muitas vezes. E questão também em casa, eu colocava muito, pegava umas camisas e colocava na minha cabeça, poder me imaginar uma mulher, né, com cabelo assim, mais longo, né, que a gente tem essa ideia, hoje em dia mais não, que tem muitas mulheres de cabelo curto belíssimas também, mas tipo assim, a gente tem essa ideia de cabelos grandes pra essa mulher, né, e eu sempre imaginei, né, imagina, um dia com peito, com tal, eu sempre me imaginava assim, só que teve um momento que eu tive que reprimir muito isso, né? Porque ao redor era aquela cobrança, né? De família, de parentes. É, não senta com a perna muito fechada ou cruzada, tem que sentar mais com a perna aberta, sabe? Tipo uma coisa bem esquisita mesmo, sabe? Cobranças assim.
que são uma besteira, assim, pra mim. Tá, eu fui me reprimindo com o meu jeito, não podia gesticular muito. Se eu ficar... Nossa, eu acho que se meu parente estiver assistindo isso, eles vão estar tendo infarto. Porque, assim, eles não gostavam que eu ficava gesticulando muito, entendeu? Tinha que falar mais firme às vezes também, enfim. E aí tinha toda essa repressão que você sabe que tem, né? Toda essa questão, né, do radicalismo religioso, né? Porque uma coisa é você ser religioso, né? Você acreditar e tal. Outra coisa é você ser radical no sentido de você querer que as pessoas façam, pense assim também, né? Eu não chamo extremo, eu chamo mais radical, porque eu acho que tem uma diferença entre radical e extremo. Radical é mais assim, você querer impor para as pessoas. Extremo é você, tipo, tá disposta a agredir fisicamente. E eu nunca fui agredida fisicamente, né? Apesar de que o tratamento, a questão psicológica pra mim é mais forte, né? E até dizem, eu já ouvi no Instagram algum post dizendo que, em fatos desconhecidos, eu acho, que fala que quando você não quebra nenhuma parte do seu corpo é porque a sua outra vida, a questão foi mais psicológica, né? Sei lá, não sei, alguma coisa assim. Mas eu acho, gente, que o que me pega mais é o psicológico, porque eu sofri muita opressão psicológica, entendeu? A violência que eu sofri foi mais psicológica, né, realmente. E isso me afetou bastante, muito mesmo, porque eu tinha que reprimir minha essência, meu jeito de rir, o jeito de falar, eu tinha que controlar tudo. E meio que criei um alter ego, inicialmente, que foi o Rei Arthur, né? Que foi um alter ego de deboche, pra poder superar as barreiras que eu tinha naquele momento. Eu não podia criar um alter ego feminino, mas eu podia criar um debochado, um mais afeminado, entendeu? Agora, feminino, por ser uma mulher, eu não entendia muito isso. Eu também achava, antigamente, que eu não tinha muito contato com pessoas trans. E nem esse termo eu sabia que existia. Eu sabia que existia mais drag, né? Mas, tipo assim, eu imaginava que as pessoas viravam mulher, né? Tipo, e não é verdade, né, gente? Quem é mulher e pronto, desde o início. E a gente vai reprimindo isso. Por isso que a gente vai meio que esquecendo, né? Porque a gente vai tentando sobreviver com os recursos que a vida oferece. Teve um momento que eu usei uma maquiagem, que foi quando eu completei, né, 18 anos, que eu comecei a ver essa questão da minha independência financeira. Sempre fui uma pessoa que, tipo assim, teve uma época que eu trabalhei na loja do filho do meu padrasto também. Eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro, eu sempre quis guardar, né? Até minha mãe sabe muito disso, né? Que eu sou uma pessoa muito economista, né? Eu gosto muito de economizar mesmo, né? Ter minha independência financeira, sou uma pessoa muito organizada, sou uma pessoa muito tranquila. Todas as qualidades possíveis que você acha que uma pessoa pode ter, eu me esforcei pra ter. E, tipo assim, claro que tem coisas que são básicas, né? Que o ser humano tem que ter, mas, tipo assim, eu tô falando tudo isso, todas essas coisas que eu falei, tem coisas que são básicas. E entre essas coisas eu tive que ser o dobro disso, pra poder me destacar em outras coisas. Não a pessoa ficar olhando minha feminilidade, meu jeito afeminado, o jeito que eu sentava, que eu falava, pra poder eu me destacar em outras coisas, pra poder sobreviver, né, gente? Pra poder se inserir na sociedade. Mas eu sempre tive essa energia feminina mesmo, até questão de corpo mesmo. Eu sempre tive algo com o meu corpo, sabe? Tipo, até com o órgão genital também. Quando eu ia pro banho e saía, eu preferia me cobrir com o corpo. E aí vocês vão falar, não, mas você convia muito com mulher. Mas mesmo assim, era algo que eu queria fazer, sabe? Tipo, eu queria cobrir meu corpo, eu não queria me expor. Eu nunca fui uma pessoa de me expor. Eu fui me expor mais quando era... E também quando o meu corpo é um corpo né, masculino. Então, tipo assim, eu não era tão com o ombro tão largo, gente. Eu não era tão com um corpo magro até atlético. Eu era mais raquítico mesmo. Não sei nem se essa palavra é certa de se falar, mas tipo assim, eu era mais assim, pequenininho, mais assim, esquisitinho mesmo. Enfim, era um corpo bem magrinho. E eu não gostava, tipo, de me expor muito, sabe? Então, tipo assim, eu acho que já tinha a ver com essa questão da transexualidade. E muitas coisas, muitos sinais foram aparecendo ao longo do tempo. Uma vez, a gente ia pra igreja, aí eu vi manhã passando batom nas minhas primas. E aí eu pedi pra ela passar um pouco em mim. E ela passou um pouquinho em mim. Eu fiquei tão feliz com isso, ela nem sabe disso, mas tipo, eu fiquei muito feliz com isso. E ela só passou por poder parar de estressar, porque eu tava pedindo muito, tava insistindo muito. E ela também é muito assim. E eu pareço muito com ela, inclusive, tá, gente? E eu pedi pra ela, pra poder colocar o batom, ela falou, tá bom. Aí ela colocou só um risquinho assim. Aí eu já fiquei me sentindo a diva e tal, mas nem apareceu muito, na verdade. Só que eu senti aquela coisa, tipo assim, sabe, um pouquinho da feminilidade, sabe? Tipo, que eu era, sabe? Tipo, que eu queria demonstrar mais. E era e sou, né, no caso, né? Porque eu tô falando era porque eu tô falando da minha infância. Mas eu reprimi isso ao longo do tempo, fui querendo buscar mais a aprovação das pessoas, porque quanto maior a aprovação das pessoas, mais eu ia me inserir na sociedade e conseguir fazer o que eu quisesse fazer. Mesmo assim, eu tive dificuldades, porque mesmo performando como uma pessoa gay na época, né? Tipo, porque eu era mais afeminado, né?
as pessoas ficavam me criticando, teve sofri muito preconceito, né? Há muitos apelidos, muitas gracinhas que soltaram contra mim. Só que eu acho que eu nunca fui agredida por isso, né? Tipo, eu nunca sofri violência física por ser uma pessoa mais afeminada. Porque também eu era uma pessoa muito estranha. Eu acho que as pessoas olhavam assim, se eu mexer com ele, eu acho que ele vai me matar, né? Na figura masculina, né? Se eu mexer com ele, eu acho que ele vai acabar comigo, né? E eu era uma pessoa muito estranha mesmo, eu ainda ando muito rápido e tal. Tem essa questão, eu acho que essa questão de andar rápido, que a pessoa fala assim, LGBT anda muito rápido. Eu acho que é por causa dessa também, desse medo que a gente tem de, tipo, não ficar em um lugar muito tempo, porque a gente pode sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de agressão, né? A questão de segurança mesmo. E antigamente a gente não tinha muita essa informação, sabe? Tipo, onde buscar. E quando a gente buscava, era risco dela nossa mãe pegar nosso celular e ver o histórico. E sei lá, muita coisa podia acontecer. Muita coisa podia acontecer, muita coisa era incerta. Questões de relacionamento também. Eu sou muito insegura e tenho síndrome de rejeição também por isso. Né? Não é diagnosticada pelo psicólogo essa questão de síndrome de rejeição. Até porque eu nunca abordei muito a fundo essa questão de relacionamento amoroso e tal com o meu psicólogo ainda. Mas é uma coisa que me pega muito, sabe? Tipo, porque até questão de prazer sexual, entendeu? Eu não me abro muito em relação a isso. Eu busco dar o prazer mais pra pessoa do que pra mim. Então, tipo assim, é uma fase que eu tô me descobrindo muito ainda, né? E essa questão de identidade é muito forte, gente, porque é realmente desde pequeno. E quando você para pra olhar e pra observar tudo que aconteceu e tudo que você teve que reprimir, teve que restringir, se diminuir pra poder caber no espaço das pessoas, na expectativa que as pessoas criam sobre você, é uma coisa insana, sabe? Então, tipo assim, eu sempre tive esse jeito mais feminino mesmo. Eu não queria ter que ser assim, uma pessoa, sabe? Tipo, que tem que se explicar, vamos dizer assim. Porque eu sempre. Nossa, eu tenho um problema disso também, que eu tenho que sempre me justificar com as coisas. Sempre, sempre, sempre. Me justifico com tudo. Pra poder não sofrer retaliação, né? Tipo, de pessoas que querem toda hora ver algum erro meu pra poder falar assim: olha, ó, transexual é isso, a pessoa feminina LGBT é isso. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que sempre ter cautela em dobro, sabe? Em triplo até, né? E por isso que eu queria toda essa autodefesa, né? Tipo, de ficar mais na minha, deixar sobressair mais minha inteligência pra poder falar assim, ó, eu sou afeminada, mas sou diva, meu amor, na inteligência, entendeu? Porque é isso. Questão de sexualidade, eu não vou falar muito porque, tipo assim, eu tô ainda me descobrindo também, né? Eu não tenho essa questão muito de, eu gosto mais de menina ou de menina, eu gosto mais, eu acho que de como a pessoa me conquista, entendeu? Não sei, enfim. Mas é isso aí, eu vou trabalhando com o tempo. Mas essa questão da sexualidade é muito intensa, né, gente? Eu queria preparar um vídeo mais didático, uma coisa mais assim, de professora mesmo. Mas eu acho que ia empreender muito, sabe? Eu acho que temos tempo pra poder conversar mais sobre isso. Mas o básico é isso, né? Eu sou uma mulher transexual, ou travesti, pode falar. Travesti é um termo mais político, né? Porque travesti é uma coisa mais assim, das mulheres trans que vivem na periferia, que são mais colocadas na margem da sociedade, colocadas mais pra prostituição, entendeu? Porque não tem, às vezes, lugares pra trabalhar porque as pessoas não aceitam, tem preconceito. E muita gente transexual morre, assim, sabe? Tipo, tem um índice muito alto ainda no Brasil. É o país que mais mata pessoas LGBT, principalmente pessoas trans. Então, tipo assim, é uma questão muito delicada, sabe? Tipo, então, eu espero que essa fase. Eu tô me descobrindo, tô me sentindo bem com tudo isso, sabe? Tipo, eu quero deixar fluir o máximo da forma mais leve possível, da forma mais tranquila, da forma mais genuína possível, verdadeira, que eu possa ser a minha melhor versão possível, dar o meu melhor em tudo que eu fizer. E não deixar. E sempre me descobrir cada vez mais, porque a gente sempre tá mudando um pouco. Cada minuto que passa, a gente muda um pouco. E a gente não percebe. É que nem a rotação da Terra. A Terra, a gente tá percebendo, mas tá girando, sai ainda em torno do Sol, em torno disso, em torno do Sol. Imagina a gente, né? Tipo, cada mudança, a gente tá com vontade hoje, amanhã tá com outra. Desejos assim que vão e vêm. Tem coisas que são mais fixas, né? Por exemplo, essa questão de identidade, tem coisas que são mais fixas. Mas tem coisas que mudam a todo tempo, entendeu? Então, tipo, é questão de pensamentos, ideias, gostos, né, que você tem, vai mudando e a gente vai se conhecendo cada dia mais, sabe? Então, tipo assim, é muito estranho você se colocar em um rótulo, né? Eu queria muito que fosse, né, num mundo utópico, talvez, né, ou um mundo mais justo, eu não precisar me rotular, sabe? Eu só sei quem eu sou, falar assim, ó, meu nome é esse, gente, quero ser tratada nesse gênero, e é isso, e viver a vida sem pautar minha vida nisso. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa transexual, mas, tipo, eu não sou, por exemplo, eu imagino se eu fosse advogado. Eu não sou advogado. Você vai falar assim, advogada transexual. E esse transexual. Isso não define
totalmente quem eu sou. Sou tanta coisa, sabe? Eu gosto de música, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Eu gosto de fazer coreografia, sabe? Tipo, eu gosto de assistir filmes legais. Eu tô com um hiperfoco muito grande naquela Natasha Lyonne, que é uma mulher maravilhosa. Inclusive, eu comprei a peruca que parece com o cabelo dela, que é linda, 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 ruiva. E eu tô achando essa questão de cabelo ruivo, gente, muito da minha cara também, ó. Ter uma personalidade mais assim, de cabelo ruivo, uma coisa mais assim. É minha essência mesmo, porque eu adoro. Quando minha irmã pintou de ruivo, tipo assim, pra mim ela era uma entidade, porque pra mim é uma cor bem bonita. E, sei lá, eu gosto de tanta coisa, sabe? Tipo, eu sou muita coisa, sabe? Tipo, eu não me resumo só à minha identidade sexual. E tem essa questão também de expressão de gênero. Porque às vezes tem pessoa que se maquia tão, de uma forma tão feminina, né? Com muita maquiagem e acessórios, assim, femininos, né? Colar, brinco, pulseiras, tiaras. Mas, tipo assim, é só uma expressão de gênero feminina, né? E não que a pessoa seja uma mulher trans, que não se vê como mulher na sociedade. E sim porque gosta de maquiagem e tal, mas é só afeminada mesmo, um gay afeminado. Entendeu? Só que eu não é muito mais além disso, sabe? É questão de corpo, é questão de vida, é questão de energia, de pessoas que eu convivo, sabe? Tipo, é uma questão realmente me ver como uma mulher na sociedade mesmo e me reconhecer como uma pessoa, uma mulher. Me reconhecer como uma mulher mesmo, sabe? Quando eu tô me imaginando falando com as pessoas e tal, eu imagino assim. Só que eu reprimi isso muito tempo. Então, tipo assim, pode parecer realmente que durante um tempo eu esqueci completamente. Mas não, tipo, tava aquele guardado em mim, só que eu queria soltar na hora que fosse mais segura pra mim, né? Porque imagina que eu fizesse isso na fábrica. Eu não sei se ia ter preconceito comigo, né? Se, a questão de banheiro também, que é uma coisa muito um tabu muito grande, né? Tipo, mesmo cada um tendo sua cabine para poder mijar, ainda tem, e fazer suas necessidades fisiológicas, ainda tem todo esse tabu, né? Por questão política, né? De extrema-direita, essa questão assim, de religião também, que as pessoas distorcem muitas coisas, né? A gente sabe também que muita coisa da Bíblia foi traduzida e distorcida, né? Ao longo do tempo. Porque, gente, esse livro é um conjunto de livros que durou mais de 2000 anos, foi muitas traduções, passou por muitas línguas, passou por muitas pessoas. Pode ter pessoas que relatam coisas verdadeiras, mas tipo assim, e que elas sentiam no momento também, coisas, enfim. Mas pode acontecer muitas alterações durante o tempo. Então, tipo assim, é até uma questão que mexeu com a minha espiritualidade também, porque isso me ajudou na espiritualidade. Eu fiquei muito afastado da religião, da espiritualidade, por causa dessa questão, que eu achava que era que me achavam que era um erro, que era um pecado e tal. As pessoas sim, mas a crença em si, em Jesus Cristo, em Deus, eu acho que é algo tipo assim, que transcendental, sabe? Que a gente sente, que tá em nós. E não se define por algo tipo material, sabe? Não se define por coisas materiais e nem coisas tipo assim, que é mais sobre a pessoa do que sobre o social. Porque se você é uma pessoa que ofende as pessoas gratuitamente, é uma pessoa desnecessária, é uma pessoa estúpida, fala sem pensar antes de falar, sabe, com as pessoas, não é uma pessoa gentil, é uma pessoa, sabe, tipo, amargurada, que agride pessoas fisicamente, que comete crimes hediondos, que comete crimes contra a existência de outras pessoas, aí sim você está fazendo algo errado, né? Um pecado, isso que é pecado errado. Mas sabe, tipo, Jesus Cristo nunca falou sobre essa questão, sabe? Ele andou com as pessoas que eram consideradas erradas, umas realmente cometiam delitos, né? Que já estavam tentando, né? Os bandidos, né? Pessoas que eram na prostituição, tipo assim, que eram. Não é que. É porque a questão de prostituição também é uma coisa muito complexa, né? Eu não consigo definir como algo certo ou errado. Eu consigo definir como algo, tipo assim, que tem pessoa que gosta, né? Com o tempo vai gostar da profissão, porque tá um lugar também seguro, dependendo de onde você se encontra, né? A pessoa gosta mesmo de ter relações sexuais e, tipo, ganha dinheiro com isso, né? Muitas pessoas estão acessando também o OnlyFans pra poder, né? Expor seu corpo e tal. Mas tem pessoas que fazem isso por necessidade, sabe? Tipo, e passam por muita, muita humilhação. Sabe? Tipo, muita humilhação mesmo. Então é uma questão complexa. Mas Jesus andava com muita gente, sabe? Tipo, diversa mesmo. A diversidade sempre existiu, Jesus sempre andou com essas pessoas. Talvez tenham mudado a história de Jesus, né? Imagina. Mas isso aí não é uma coisa que a gente não tem como saber, ter certeza, né? O que eu tenho certeza é sobre mim. Assim, e ainda assim tem muita incerteza sobre mim, mas a questão da transexualidade é uma coisa muito minha mesmo, questão do meu jeito. Eu sou uma pessoa muito assim, espontânea, muito alegre, né? Na maior parte do tempo. Sempre tento buscar o melhor na situação pior. Sempre tento, assim, manter o meu racional em equilíbrio com o emocional. E é uma coisa que eu queria falar sobre esse vídeo, que é o equilíbrio. Nesse vídeo não, né? Eu queria gravar um vídeo mais com um tema que não fosse muito
polêmico, vamos dizer assim, né, para as pessoas ainda. Mas provavelmente um dos próximos vídeos será sobre isso, questão de equilíbrios, questão de buscar o equilíbrio não é buscar a perfeição, né? Ser aquela pessoa que, tipo, não erra. Não é sobre isso, entendeu? A gente vai descobrir sobre o que em outro vídeo. E que se você comentar bastante, engajar o canal, né, gente? Porque isso aí vai ajudar bastante para eu poder investir mais no canal mesmo, sabe? Vocês não precisam colaborar com dinheiro, a menos que queiram, né? Sintam a necessidade ou a vontade. Mas vocês podem colaborar se inscrevendo no canal, compartilhando uma vez, ou para só uma pessoa que você conhece, para pessoas com que você tem intimidade, curtindo, comentando, compartilhando. Tudo isso é uma ajuda muito grande. Cada coisa que você está fazendo, cada curtida, cada comentário é muito importante pro canal, muito importante. Entendeu? E tem uma função também de hypar o vídeo. Não sei se está disponível para mim ainda, porque eu sou uma pessoa com um canal pequeno ainda, né? Mas quando tiver crescendo aí, vai aparecer a opção de hypar. Vocês hypam o vídeo aí, e é isso aí, gente. Já vai fazer 30 minutos de vídeo, mas é basicamente isso, gente. Eu queria falar muito mais sobre isso. E posso falar em algum vídeo nos próximos meses. Mas o que eu queria realmente falar, eu já falei aqui, que é sobre mim, que é sobre como me reconheço como uma mulher, né? Sou uma mulher trans. E tô muito no início desse processo ainda. Eu parei de me reprimir depois que eu saí da fábrica e comecei a ter tempo mais para viver os momentos e começar a saber o quem eu sou, o que eu gosto, o que eu me sinto bem, o que eu me sinto feliz. Eu consegui desenvolver muito melhor a minha jornada de autoconhecimento. Eu recomendo muito isso também. Espero que vocês tenham compreendido bastante coisa. Quem tiver dúvida, por favor, deixa nos comentários pra gente prolongar esse assunto também, porque eu comento mais coisas sobre esse assunto, porque tem coisa que eu não lembro agora, mas eu queria falar e a gente pode falar nos comentários, entendeu? Eu posso gravar stories explicando também coisas que você não entendem. Peço também pros meus amigos, principalmente porque esse vídeo é dedicado também mais pros meus amigos, minha família. Em questão de compreensão também, porque eu sei que muita pessoa ainda vai se acostumando ainda para poder me chamar de Agatha Kitchen, e não do meu antigo nome. Meu nome completo será Agatha Kitchen Dantas, então, né, quero ser tratada no feminino, né. Espero a compreensão de vocês, espero o respeito também, que vai ser mútuo, obviamente. E é isso, eu não tenho muito mais o que falar, mas eu acho que o principal eu já falei. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez quero lembrar, se inscreva no canal, curta, comente e se puder compartilhe para mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. E se você tiver dúvida, pode me perguntar que eu respondo nos comentários e até nos stories do Instagram, no TikTok, enfim, eu tô por lá, pelas redes sociais. É isso, um beijo e barbariza, gente. Um beijo da Agatha Kitchen. Tchau!